Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos continuar então hoje também com o comentário acerca do Evangelho do próximo domingo, que continua a ser o Evangelho segundo São Marcos. Desta vez é o capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 16. É também um Evangelho polémico. Fala de um tema que não só é hoje em dia polémico, ou talvez até já tenha deixado de o ser, mas no tempo de Jesus o era, e trata-se portanto, do divórcio, do problema do divórcio. Na verdade, fala de dois temas: por um lado, o divórcio, o matrimónio, não é verdade? E depois também volta a aparecer o tema das crianças, que evidentemente está tudo interligado. Então eu vou fazer o comentário de acordo com aquilo que tenho estudado e também rezado acerca deste Evangelho. Este Evangelho, ao princípio, há uns fariseus que se aproximam de Jesus e diz o Evangelho para o porem à prova. Na verdade, Jesus encontrava-se neste momento, podemos ler isso no versículo 1, que aqui não aparece, encontrava-se já na província da Judeia, portanto, aproximando-se de Jerusalém, e numa região que era governada por Herodes. Herodes que tinha tinha decidido casar com a mulher do seu irmão, ou seja, tinha realmente a sua cunhada teve que se divorciar do seu irmão para poder casar com o cunhado, não é? Então é uma questão muito candente nesta região durante esta época, porque havia várias opiniões dentro dos próprios fariseus e dentro dos próprios doutores da lei. Por um lado, a lei dos judeus permitia o divórcio, permitia, mas o divórcio consistia numa carta de repúdio que o homem podia entregar à mulher, à esposa, não é? E podia mandá-la embora. Agora, os motivos pelos quais podia, digamos, se permitia que o homem se divorciasse da mulher, nesse aspecto havia uma certa divergência entre os vários grupos dos doutores da lei. Alguns achavam que por motivos muito fúteis, como por exemplo que a mulher não cozinhava bem, o homem já tinha o direito de a despedir. Hum? Outros grupos achavam que não, que tinha que haver um motivo muito grave para ele ter esse direito. Ora, como veem, há aqui havia uma grande discussão entre os próprios doutores da lei. Por outro lado, a mulher só tinha direito a divorciar-se do marido no caso de o marido ter uma doença muito perigosa ou então uma profissão indigna, digamos, uma profissão desprezível. Só nesses casos é que se justificava que a mulher se pudesse divorciar, tomar a iniciativa de um divórcio. Ora, como vemos aqui, há uma situação de desigualdade muito grande e de injustiça para com a mulher também. Ora, neste ambiente de polémica, os fariseus, realmente querendo provocar uma situação em que Jesus não conseguisse sair bem, digamos, da resposta que ele desse, era um motivo, podemos pensar, que eles procuravam um motivo para condenar Jesus à morte. Já estavam nessa dinâmica, não é? Mas Jesus não se deixa levar por essas polémicas e responde
de uma maneira muito mais profunda, transmitindo-nos uma mensagem de vida, uma mensagem que fala do plano de Deus para o homem e a mulher, para nós, não é verdade? Então Jesus, eles perguntam, pode um homem repudiar a sua mulher? E Jesus remete-os para a lei de Moisés e eles respondem que Moisés permitia que se passasse um certificado de divórcio para o homem repudiar a mulher. Então Jesus responde desta maneira. Isso não foi porque realmente Deus desejasse tal coisa, mas por causa da dureza do vosso coração, por causa da vossa fragilidade, da vossa incapacidade, digamos, de realizar o plano de Deus, por isso é que Moisés teve que criar essa lei. Mas, então Jesus vai à origem, digamos, resgata qual era o desejo primordial de Deus para o homem e para a mulher, não é? No princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Está a citar o livro do Gênesis, não é? Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Esta famosa frase de Jesus que o sacerdote pronuncia no momento da celebração do matrimónio católico, ou cristão, talvez, não é? Não separe o homem o que Deus uniu, porque Deus é que une um homem e uma mulher que se casam diante dele, que recebem o sacramento do matrimónio. E por isso não podemos separar aquilo que está unido pelo amor de Deus, não só pela atração física, pela atração humana, não só pelo amor humano, que é muito bom, mas que não é perfeito, não é? E que está sujeito a muitas limitações, está sujeito às infidelidades, às falhas que todos nós conhecemos na nossa vida diária, sejamos casados ou não, não é verdade? Todos nós sabemos que, por exemplo, numa relação de amizade também, nós queremos ser fiéis amigos e queremos, digamos, respeitar sempre os nossos amigos, e, no entanto, há momentos em que, sem querer ou querendo, nos atraiçoamos, não é? Por exemplo, quando não guardamos um segredo, quando falamos mal do nosso amigo a outra pessoa, ou seja, há muitos momentos da nossa vida em que nós atraiçoamos o amor, não só o amor conjugal entre marido e mulher, mas também o amor entre amigos, não é? E familiares, outro tipo de relações, não é? Mas neste Evangelho Jesus fala realmente em concreto do matrimónio. E é importante nós compreendermos que Jesus está a falar do ideal, da vontade de Deus, do plano de Deus para nós, quando nos criou homem e mulher, e a alguns deu esta vocação, ou chamou à vocação do matrimónio, não é verdade? Trata-se de compreender que o matrimónio, o casamento, não é simplesmente eu gosto de ti, tu gostas de mim e pronto, mas juntamos-nos, casamos-nos, mas um dia eu já não gosto de ti, eu também já não gosto de ti, tu já estás muito velha, tens muitas rugas, já estás muito feia, ai, já não aguento mais viver contigo e pronto, temos o direito de nos divorciarmos. Jesus está a convidar-nos à vivência do matrimónio como algo muito mais profundo, que não depende só dos sentimentos e da decisão de duas pessoas. É evidente que o casamento está baseado na decisão, no desejo de duas pessoas de se unirem, não é verdade? Mas o matrimónio ideal do qual fala Jesus não se baseia só nisso, mas quando um homem e uma mulher, diante de Deus,
prometem amar-se para a vida inteira, sabendo que são frágeis, que são imperfeitos, sabendo que podem perfeitamente vir a cair em tentações, mas sabendo que não se vão apoiar só nesse amor que os une, mas no amor de Deus que ama cada um de nós e que é capaz de complementar e de preencher o vazio que ainda fica no nosso coração, mesmo quando nos casamos com uma pessoa completamente apaixonados. Mas porquê? Porque só o amor de Deus nos pode preencher completamente. Então, não é estranho que ao fim de um certo tempo de duas pessoas estarem casadas, sintam alguma desilusão, alguma decepção, não é? Porquê? Porque nós não somos perfeitos, não é? Então, quem é que nos vai ajudar a aceitar não só a nossa pessoal limitação e os nossos defeitos, mas também os da outra pessoa com quem juramos viver até ao fim das nossas vidas? Ora bem, isso para nós, seres humanos, é impossível. É muito, muito difícil, não é? Nós precisamos da ajuda de Deus e do seu Espírito para que nos ajude, para que nos colme de um amor superior, o tal amor eterno. Portanto, nós juramos amor eterno quando nos casamos, mas esse amor eterno, quem é a garantia desse amor eterno? É Deus, é o amor de Deus que está nesse momento, nessa aliança que se realiza entre um homem e uma mulher no momento do matrimónio, é Deus quem garante essa aliança, não é? E por isso implica que depois, no dia a dia, haja uma busca constante desse casal e individualmente de qual é a vontade de Deus para nós como casal, para esta família, não é? E que sejam os valores de Jesus e o desejo de seguir Jesus que nos impulse no dia a dia. Se nós, cada um de nós, sejamos casados ou solteiros, não é verdade? Tentamos viver a nossa vocação cristã, que é manter uma relação íntima, viva com Jesus, que nos leva a querer imitá-lo na forma como ele trata os outros, na forma como ele perdoa, na forma como ele ama, na forma como ele se deixa amar, na sua humildade, não é? Na sua simplicidade, na sua misericórdia, não exigir à outra pessoa aquilo que não pode dar, mas amá-la como é, não é? Se nós tivermos esta relação com Jesus e nos deixarmos amar por Ele desta maneira, isso vai nos possibilitar para amar o outro, especialmente o cônjuge, no caso de um matrimónio, dessa mesma maneira. Portanto, o amor eterno que se jura no momento de a celebração de um matrimónio nunca pode ser só baseado no amor humano, embora esse seja imprescindível, não é verdade? Não podemos casar como alguns grupos setários fazem, não é? Deus uniu estas duas pessoas e sem conhecer se casam. Não, é evidente que isso não é o matrimónio cristão. O matrimónio cristão implica a atração, implica o amor, realmente a paixão entre duas pessoas. Só que para que essa paixão se vá aprofundando e não desaparecendo com o tempo e com o contraste que sentimos quando conhecemos o outro cada vez melhor e conhecemos não só a parte positiva, mas também a parte negativa, para que o amor vá crescendo e vá crescendo em doação, vá crescendo em perdão, vá crescendo em sacrifício também, em compreensão, é necessário que o amor de Deus esteja no centro das nossas vidas. Por isso, este Evangelho não é para condenar aqueles que não conseguiram manter um matrimónio e que tiveram que optar por um divórcio.
não é também para que nós na Igreja Católica não acolhamos as pessoas que estão divorciadas. Não, de maneira nenhuma é isso que Jesus pretende dizer. É muito importante que nós sejamos fiéis a esse amor misericordioso que Jesus nos propõe e que não nos sintamos superiores lá porque, sei lá, eu tenho um matrimónio que dura há 30 anos e somos fiéis um ao outro. E aquela senhora, aquele senhor não estão divorciados e vêm à igreja. Ah, meu Deus, não deviam fazer isso. Pronto, isto é realmente o oposto ao amor cristão, não é? Nós sabemos perfeitamente que somos frágeis, que somos limitados e que também há muitas circunstâncias da vida que podem levar à inevitabilidade de um divórcio, não é? Sabemos que sim, há casos de maus tratos, há casos de incompatibilidade, não é? E então, será que Deus vai voltar as costas a essas pessoas porque não conseguiram continuar o seu matrimónio até ao fim da vida? É evidente que não, não é? É evidente que não podemos imaginar um Deus como o que nós conhecemos que faça uma coisa destas. Então, o que sim é importante é nós compreendermos que Jesus está a falar do ideal, um ideal que é maravilhoso, não é? Que mostra e demonstra quão valioso é o plano de Deus para o matrimónio e como às vezes parece que na Igreja Católica se valoriza mais a vocação à vida religiosa, a vocação ao sacerdócio e parece que a vocação ao matrimónio até parece que é secundário às vezes. Não é assim, não é? É central na nossa vida cristã e é um grande desafio, mas é sobretudo uma chamada a vivermos a nossa fé na vida diária, na vida da construção de uma família, nas dificuldades que isso traz, não é verdade? Na relação, sei lá, com a família do nosso cônjuge também, tantas situações difíceis, depois quando há filhos, como entre os dois realmente acompanhar o crescimento, a educação dos filhos, tudo isso é uma tarefa diária, não é? E essa tarefa é facilitada quando em nós há uma relação próxima com Jesus, através da leitura da Bíblia, através de frequentar os sacramentos que nos dão luz para, com Jesus, levar a cabo essa família, esse matrimónio, de maneira que seja realmente um amor para a vida toda. Depois, no fim deste Evangelho, Jesus voltam a aparecer as crianças, não é? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, de certo modo, não é? Com certeza foi noutro momento, mas apresentaram as duas umas crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nos, vão embora, não é? Realmente as crianças naquela altura, eu imagino que quem apresentou a Jesus as crianças deviam ser as mulheres, as mães, imagino essa situação, não é? No entanto, para os homens, infelizmente era assim, as mulheres e as crianças não eram considerados quase seres humanos, não é verdade? Então, por isso, não, deixem Jesus em paz, ele tem mais que fazer do que estar aqui a atender as crianças. E a reação de Jesus ao ver isto é indignar-se. Eu gosto das expressões que usa o Evangelho de São Marcos, porque vemos um Jesus muito humano, não é? Jesus indigna-se, digamos que fica transtornado, fica furioso, de certo modo, não é? Isto faz-me perguntar, quando é que eu me indigno? Quando é que eu fico furiosa? Quando é que eu me zango, não é? Talvez seja quando os outros não me têm em conta, quando os outros não se preocupam comigo, sei lá.
pode ser uma situação em que eu estou a achar que eu sou uma coitadinha, não é? E me sinto vítima de qualquer situação, não sei. Mas Jesus indigna-se quando vê os mais pobres, mais humildes, mais carenciados serem abandonados e serem maltratados e serem ignorados, não é verdade? Hoje em dia temos a palavra bullying, que é bastante forte também, não é? E Jesus tem uma reação rápida, dizendo: por favor, deixem vir a mim as crianças, não as estorveis, porque dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-as começou a abençoá-las, impondo a mão sobre elas. Jesus, por um lado, essas crianças realmente de idade de criança, não é? Que tem diante dele, abraça-as, abençoa-as, manifesta-lhes todo o amor de Deus concretamente, não é? Contrastando muitíssimo com a atitude dos discípulos, e por outro lado, ele volta a dizer que se não nos tornarmos como uma criança, não podemos entrar no reino de Deus. E o que é que isso significa? Não quer dizer que agora vamos voltar a ser crianças, não é? O que significa é que se o nosso coração não for humilde, confiante, alegre, espontâneo, não é? Sem ter duas caras, não é? Como as crianças, não é? Verdadeiros, sinceros, não vamos poder entrar no reino de Deus, que é um reino, o reino de Deus é digamos, não é um local, a situação em que nós tentamos procurar a vontade de Deus, os sentimentos de Jesus, imitar os sentimentos de Jesus, como dizíamos antes em relação ao matrimónio, não é verdade? Portanto, descobrirmos este segredo na vida, não é? Que é o segredo também para envelhecer, não é? E para nos mantermos jovens, que que eu acho que é o segredo, digamos, as dicas que Jesus nos dá com a sua vida, que é a humildade, é a ação de graças cada dia, a agradecer por tudo o que recebemos, sentirmos-nos dependentes do nosso Pai, Deus, com toda a humildade, saber que não podemos sozinhos, e isso aplica-se também ao matrimónio, não é? Saber que eu não posso sozinho ser fiel, eu preciso de Deus. E todos aqueles de nós que não estamos casados podemos sentir o mesmo em relação à missão que Jesus nos confia e também portanto, às relações humanas que nós estabelecemos na nossa vida diária, não é? Jesus propõe-nos um caminho de ser como uma criança, não é? Lembremos-nos do tempo em que éramos crianças. A imagem que eu tenho sempre é a imagem de liberdade. Liberdade no sentido de não estar preocupada com o que os outros pensam, o que os outros dizem, não é? Liberdade, confiança, alegria, esperança no futuro. Jesus propõe-nos viver com estes valores para podermos manter os nossos compromissos, não só entre marido e mulher, mas também os compromissos que Jesus nos propõe assumir na nossa vida, cada um tem os seus, não é? E que precisamos da ajuda dele e do seu Espírito Santo para podermos realmente levar até ao fim. Então tenham uma boa semana e espero que aproveitem também este domingo.